no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. Diz assim: e vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Digam todos amém. Assente aí no seu lugar. A palavra de Deus diz em Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. E hoje eu quero falar sobre unção. E daqui a pouco nós estaremos recebendo as 12 unção, que representa os 12 meses, começando em janeiro, terminando em dezembro. E nós vamos receber essa unção, porque a palavra unção vem de capacitação. Deus nos capacitando para ser o que jamais nós seríamos, ter o que jamais teríamos e chegar aonde jamais chegaríamos. Quem escutou, diga amém. Amém. Agora você vai prestar atenção, que hoje de manhã foi uma unção sobrenatural, foi algo maravilhoso, que sentimos uma presença muito forte do Espírito Santo, e todos receberam uma renovação, uma unção muito forte. E é isso que eu quero que cada um que nessa noite também receba em nome de Jesus. Então não deixe que nada te prejudique, calor, nada, né? A falação, nada. Ó, agora nós já cantamos, já dançamos, agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo dançar, não é pelo cantar, é pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra ela desce para o nosso coração e ela faz transformações na nossa vida. Por isso que o ser humano, ele vai conhecendo a palavra de Deus e vai se tornando uma pessoa melhor. É ou não é, irmãos? Então é a palavra de Deus que entra no nosso coração e vai fazendo as mudanças, né? Porque a palavra de Deus ela só vai ter poder na sua vida quando você realmente entender que você precisa praticar essa palavra, né? E a palavra de Deus diz aqui que nós já temos a unção. A unção, ela já está dentro de nós, precisa ser renovada. Nós precisamos entender que essa unção que Deus coloca em nós é uma unção que algumas pessoas podem perder pelo meio do caminho, mas isso não vai acontecer com nenhum de nós, amém? Amém. A unção de Deus ela é crescente, ela é regada todos os dias com oração, com jejum, com a leitura da palavra, com a busca, e cada dia mais o Senhor nos capacitando para ter, ser e chegar aonde jamais chegaríamos sem essa unção. Nós podemos ver, irmãos, a vida de Davi. A Bíblia diz que ele estava lá no pasto. Os irmãos todos trabalhavam no palácio. Todos já conhecem a palavra, já conhecem a história de Davi. E a Bíblia diz que Davi estava lá no pasto e era um camarada que ninguém dava nada por ele. Ninguém, se todos olhavam para ele e diziam: é o filho de Jessé, é aquele que cuida das ovelhas, do gado. Ninguém via nada em Davi. Davi ainda tinha o cabelo vermelho. A Bíblia diz no preconceito que havia sobre aqueles homens que tinham o cabelo vermelho, porque Adão tinha o cabelo vermelho. Então passou a ter um preconceito muito grande sobre aqueles tipos, homens que tinham o cabelo, que eram ruivos. E Davi tinha tudo para que ninguém desse nada por ele. Era o menor da sua casa, era o que apacentava as ovelhas, era aquele que estava ali largado: olha, já só sobrou para você o pasto, então você vai para lá. Mas a Bíblia diz que Davi tinha uma unção, aleluia, uma unção tão forte, que quando ele dedilhava a sua harpa, os demônios de Saul saíam. Era uma unção tão forte que quando Davi ficava endemoniado, eles não chamavam nenhum dos irmãos de Davi, eles iam e chamavam Davi. E Davi dedilhava a sua harpa e o milagre acontecia, a libertação
Davi. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel 16, 12. Aqui está contando quando Deus ele manda Samuel ir lá na casa de Jessé e diz para ele: olha, lá tem um que eu vou ungir. E quando chegam os irmãos de Davi, vai procurando aí, 1 Samuel 16, 12. Quando chegam os irmãos de Davi, bonito, robusto, bacana, Samuel, ele foi se enganando: olha, deve ser esse. E Deus dizia: não. Ah, deve ser esse? Não. É esse de cá? Não. Mas de repente, Samuel disse assim: Jessé, você só tem esses filhos? Ele disse: não, eu tenho um que está lá no pasto, nem foi convidado para chegar. Ele disse: então nós não vamos comer enquanto esse não chegar. E quando Davi chega, Deus diz para Samuel: esse é quem eu vou ungir. E aqui diz assim: então mandou chamá-lo, e pelo entrar, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha que coisa especial. Ali começou a diferença na vida de Davi. Ali começou algo sobrenatural na vida de Davi. Aquele rapaz que tinha tudo para não ser nada, para não ter nada e para não chegar em lugar nenhum, Deus dá a ele uma unção, uma capacitação para ele ter o que jamais teria, para ele ser o que jamais seria e chegar aonde ninguém jamais ele chegaria. Essa unção que Deus quer colocar na nossa vida nessa noite. Quando recebemos essas 12 unções, você vai receber essa capacitação. É uma capacidade aonde talvez hoje ninguém possa dar nada para você. Talvez alguém olhe para você e diga: é o filho do fulano, que é simplesmente isso, aquilo. Mas Deus já está reservando lá a diferença para a sua vida e para a minha. É isso que Deus está dizendo. Aleluia, pode aplaudir. É para Jesus. Vós tens a unção dos santos. A palavra de Deus diz que aquele rapaz, que ninguém dava nada por ele, que estava lá no cantinho cuidando das ovelhas, Deus diz: olha, chegou a sua hora. Diga para esse irmão que está do seu lado: chegou a sua hora. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Deus está de olho em mim e você, porque Deus está guardando os adoradores, aquele que ele ungiu e que vai capacitar para fazer a diferença nessa geração. A Bíblia diz que aquele Zé, aquele Davi, que era um Zé, que era um coitado lá jogado, a Bíblia diz que Deus deu àquele rapaz a unção, a capacitação para ter o que jamais ele teria. Aquele rapaz, ele mata o urso e o leão. Ele pega o urso e o leão e ele mata. Aquilo, talvez, para aqueles que estavam perto, talvez não seja nada. Sério, bobagem. Mas para e pensa: o que é o urso e o leão? O urso e o leão representam porque ele era um guerreiro. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que Deus quer que nós venhamos enxergar. Você não é um Zé Ninguém. Você faz parte do exército do Senhor. Você é um guerreiro que está aqui nessa noite. E que Deus quer usar você para matar o urso, matar os leões que passam na sua frente. Pela fé, em nome de Jesus. Tem muita gente desprezando os ursos e os leões que passam na sua frente. Tem muita gente desprezando as experiências que Deus está dando hoje para refletir lá na frente. Porque quando Davi chega lá no palácio, os robustos, poderosos, estavam com medo. Mas quando Davi chega, ele diz: olha, rei, sabe uma coisa? Eu já matei o urso e o leão. Aquele menino, ele chega contando experiência que nenhum daqueles tinham. Ele diz: olha, sabe, rei, olha, eu vou falar para o senhor, lá
assim? Não vai não. O rei pensou assim: ninguém vai dar conta disso mesmo. Se tem um aqui que quer ser o povo da corte, deixa ele. Só que aquele rapaz, ele tinha experiência com o poder de Deus. Experiência com o poder de Deus. É o que nós precisamos ter, experiência com o poder de Deus. Unção não vem na mão de qualquer um. Unção não cai do céu por um acaso. A unção vem quando o crente busca, quando o crente se prostra, quando o crente ora, quando o crente realmente se dedica. Aí a unção vem com determinação para você ser o que jamais seria. Davi seria rei se não fosse a presença de Deus na vida dele. Mas naquele momento ele foi reconhecido por alguém importante. Olha, ele pega as pedrinhas, algo simples, algo que talvez até o gigante lá, o filisteu, ele olha e fala assim: o que é isso? Você está achando que eu sou um cão? Pensando assim: o que você está pensando com essas pedrinhas que você vai me derrubar? Quantas pessoas olham para nós e pensam: será que é com oração que você vai derrubar isso aí? Quantas pessoas nos questionam com isso? Esse pobreza está esperando que caia do céu. Mas Davi chega ali e pega as pedrinhas. Ele pega aquelas pedras, mas a unção que estava sobre ele, quem derrubou aquele gigante não foram aquelas pedras, foi a unção, o poder que Deus colocou sobre Davi, a unção que estava sobre ele. E quando ele disse: olha, esta noite o Senhor vai colocar sua cabeça aqui nessa bandeja. E assim aconteceu. Aqueles que todo mundo temia, Davi chegou e arrebentou. Você já pensou? De repente, Davi, que não era nada, de repente está com a cabeça do gigante na mão e passa a ser o cara. A unção que a Bíblia diz que você vai ter o que jamais teria. É isso, a honra. Ele foi coroado. Aquele homem foi coroado. Ninguém, olha, jamais ele poderia ter, porque não viria de pai dele, não viria de nenhum dos irmãos. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Não viria de nenhum deles, mas veio do Deus Todo-Poderoso. Minha irmã, meu irmão que está aqui, não fique colocando a sua fé no patrão, no fulano, no ciclano, nisso e naquilo. Erga os seus olhos para o céu. A honra vai vir do trono da glória de Deus. Aquilo que Deus fazer, é isso que Ele vai determinar na sua vida. A honra não vem do homem nem da terra, mas vem de Deus. Aquele homem passou a ser o que jamais seria sem Jesus. Ele se tornou o rei de Israel. Aquele homem passou a ter tudo, porque ele já começou pegando a mulher, a filha do rei Saul, e já começou entrando na família do rei. Ele não simplesmente contentou em ser um servo, não. Ele contentou em ser o genro do rei. Ele contentou chegando e sendo aquele que o povo saía cantando atrás dele e honrando ele a todo instante, porque a unção estava. Você vai chegar aonde jamais você chegaria. Meus irmãos, quando nós lembramos da vida de Daniel, nós olhamos aquele rapaz que era escravo, um israelita que estava ali numa terra desconhecida chamada Babilônia, aonde foi levado como escravo, mas ali ele foi destaque. Quantos querem ser destaque esse ano? Diga amém. A unção do destaque está aqui hoje para ser liberada para nós. A unção de destaque. Você vai destacar na sua empresa, você vai destacar na faculdade, você vai destacar na sua casa, você vai destacar como pai, você vai destacar como mãe, você vai destacar como filho, você vai destacar no ministério, você vai destacar em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. A Bíblia diz que aquele rapaz já entra no lugar onde ele é escravo e ele já diz: eu não quero contaminar com essas iguarias do rei. Meu irmão que está aqui, por favor, tem muito crente já se contaminando, se barreando com as iguarias das trevas, com os banquetes que Satanás tem amado, com as colotas que o diabo tem colocado. Mas a verdade, o Senhor, olha, aqui a palavra de Deus diz que Daniel, ele já chega lá como escravo, já falando: olha, eu não vou me contaminar, eu não vou fazer essas coisas, eu vou manter a minha posição de servo.
favor, honra o Senhor lá onde Deus está te colocando, porque é Ele que está te colocando lá. Quantas pessoas Deus levanta, põe numa empresa boa, já não tem tempo para Deus, já não vai mais na igreja, já não quer nada com Deus, já começa a envergonhar que é crente. Mas Daniel não. Daniel chega ali e diz: olha, eu não vou me contaminar com nada que é ruim. E a Bíblia diz que ele orava quantas vezes, igreja? 3 vezes ao dia. Qual crente está fazendo isso hoje? Em que você destaca? Orando 3 vezes ao dia. Daniel, a Bíblia diz que foi parado por causa da inveja dos satrapas. Olha, eram homens, Daniel estava concorrendo com homens que não eram escravos. Ele era escravo, ele estava concorrendo com os caras. E ele ganha o concurso, ele ganha, e ele desperta uma inveja muito grande daqueles homens, que chegam a mandar ele para a cova dos leões. Só, meu irmão, ungido do Senhor é o seguinte: ele pode até chegar lá na cova, mas a Bíblia diz que aqueles leões viraram gatinho na mesma hora, porque a unção que estava sobre Daniel não teve para leão algum, porque maior é o leão da tribo de Judá, que está do nosso lado, que está conosco. Essa unção de chegar e realizar. A Bíblia diz que ele chega lá na cova dos leões, e é isso que nós precisamos aprender, irmão. Se porventura nós fomos jogados na cova do leão por algum tipo de situação, não temas. A Bíblia diz: o Senhor é conosco. Se você estiver passando por uma cova de leões, pastora, lá na empresa estão me prejudicando, pastora, estão me perseguindo porque eu sou crente, estão me perseguindo por causa disso, estão me perseguindo. Olha, eu quero te dizer, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele está lá lutando em favor da sua vida. É Ele que entra na batalha, seja qual for a investida de Satanás contra mim, contra você, não vai dar em nada. A unção que está em nós vai fazer com que nós venhamos chegar aonde nunca, jamais pensávamos chegar. Deus vai nos lançar até lá, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Daniel, ele passa a ser o cara, a ponto da rainha mãe. A rainha mãe, quando o rei precisou de alguém importante para revelar as coisas de Deus, eles procuraram, e de repente a rainha mãe falou assim: meu filho, na época do seu pai, tinha um camarada aqui, espírito de excelência, manda chamar, é Daniel. Não chamaram qualquer um, não chamou qualquer pessoa, chamou Daniel. Honrou Daniel. Deus faz você ter a honra aonde jamais você poderia ter. Daniel ali já estava um homem, um ancião, ali ele já estava velho, já tinha muitos outros já na área, mas Deus não esqueceu de Daniel. Na hora da honra, chama lá, meu filho, o espírito da excelência está sobre ele. Há um que desde o seu pai acompanha aqui o reino, vai lá e procura, se chama Daniel. Irmãos, a unção que nos dá capacidade para ter o que jamais teríamos sem o Senhor, para ser o que jamais seríamos sem Jesus, e para chegar aonde jamais chegaríamos. Quando nós olhamos para a vida de José, um camarada que foi jogado na cisterna, depois vendido como escravo. O histórico de José era um histórico derrotado, de fracassado. Depois foi parar na cadeia. Se a gente olhar a vida de José, nós ficamos pensando o que seria de um camarada desse se não fosse a unção de Deus sobre ele. Se não fosse a unção sobre José, o que seria de José? Um traumatizado, frustrado, um derrotado, revoltado. Mas a Bíblia diz que a unção estava sobre José, e aquilo que jamais ele seria, ele foi, porque Deus assim escreveu. José, ele era o ramo frutífero junto às fontes das águas, todo o tempo dava fruto. E a Bíblia diz que aquele homem, que não era nada, numa terra desconhecida,
governador do Egito. Ele não foi qualquer um. O rei disse para ele, Faraó disse para ele: olha, você só não vai sentar no trono, mas o resto, meu filho, ó, está tudo na sua mão. Talvez você hoje nem entenda essa mensagem. Você, pastor, está tão longe da minha realidade. Não, está mais perto do que você imagina. Aquilo que você acha que não dá mais nada, aquilo que você diz: olha, pastor, eu já fiz tantas coisas, eu já fui para tanto lugar, eu já fiz tanta coisa, eu já estou até desacreditando, eu já estou até sem fé, eu estou até largando. Eu quero te dizer: olha, não larga não, vigia, olha o urso e os leões que está passando à sua frente. Vai chegar a hora em que essa experiência vai fazer a diferença na sua vida. Aquele homem passou a ser, e os seus irmãos que foram contra ele, teve que olhar como aquele hino que a gente canta, ou está na plateia, e você no palco. Quem te viu passar na prova não te ajudou, porque os irmãos de José ajudou. Jogou ele lá dentro do buraco, largou ele lá, depois pensou melhor não vender esse menino, vendeu ele, porque Deus assim quis. A família largou ele. Quer dizer, tudo aquilo que é de mais forte na vida da gente foi tirado de José. Família é o nosso ponto seguro. Não tinha família. E os mesmos que jogaram ele na cisterna teve que engolir José sentado no trono. Nem o conheceram, porque ele era uma autoridade. Imagina bem, os irmãos chegando e tiveram que se ajoelhar, se prostrar diante de José. Por quê? Porque a unção estava sobre José. A unção está sobre nós. O Senhor nos ungiu para ser o que jamais você seria, para ter o que jamais você teria, para chegar onde jamais você chegaria, sem a presença do Deus Todo-Poderoso. A unção estava sobre ele, e a unção estava sobre a vida do Senhor Jesus. Quando viram o nosso Senhor na cruz, aquilo que eles disseram: ué, não era ele que ia salvar a humanidade? Desacreditado. Agora o Felipe vai falar. Aí desacreditado totalmente humilhado. Tiraram as roupas daquele homem, que era um homem tão respeitado. Aquele homem, eu imagino assim, o tanto que ele era puro, e de repente tira suas roupas, deixa ele seminu na cruz do Calvário, deixa ele ali, e o povo foi deixando, cada um tomando o seu rumo e largando ele para lá, dizendo: puxa vida, mais um, e não pode fazer mais nada. Até o ladrão do lado dele diz: olha, zombou da cara dele. Mas a palavra de Deus diz: Senhor, ele diz que o nosso Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, e Deus o levantou, ungiu. E quando ele sai daquela cruz, não foi qualquer um que enterrou Jesus, ninguém que pôs a mão em Jesus era qualquer um. Ele espera José de Arimateia, é que põe e que leva ele para enterrar, para pôr lá no lugar onde tinha que ser colocado. Nicodemos, que era um político da época também. As pessoas pegam as suas roupas e tiram a sorte quem vai ficar com um pedaço de cada peça da roupa. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ao terceiro dia, ele ressuscita. E agora, meu irmão, mudou tudo.
que o seu futuro, os seus dias sejam de bênção, sejam de vitória. Se você hoje decidir, meu irmão, minha irmã, até o seu nome pode ser mudado nessa noite. Começamos o janeiro. Talvez você diga assim: meu janeiro, pastor, já começou terrível. Pode o seu janeiro ter começado escuro assim. A Bíblia diz que Isaac, ele chega no começo do ano numa miséria, uma pobreza fora do comum. Mas a Bíblia diz que ele não ficou parado olhando a circunstância, ele foi semear. No lugar onde ninguém, não dava nada. Os filisteus plantavam e ele desistia. Pega a visão. Aonde todos diziam: olha, não dá nada, não vai chegar em nada, você vai perder. Isaac planta porque a unção estava sobre ele. Quando a unção está sobre nós, meu irmão, pode dizer que aquele lugar não dá nada, pode dizer que o seu sonho é muito, é loucura, pode dizer o que for, por isso que sonho a gente não conta, porque tem muita gente para impedir os nossos sonhos se realizar. Tem muita gente para ter ventilador assim, em cima da farofa, para tirar o seu sonho. A Bíblia diz que Isaac, ele chega e semeia a semente e espera. Não perca tempo. Não perca tempo. Vai, olha, vai tirando as pérolas. Vai fazendo. O que tem para fazer? Vai fazer o curso. Vai fazer a faculdade. Vai posicionar como esposa. Posiciona como marido. Posiciona como filho. Semeia onde você já não enxerga mais. Aonde a terra parece ser tão seca e não tem mais recurso. Semeia lá. E o Deus da bênção, o abençoador, aquele que tirou o nosso Senhor de lá, de onde está a morte. Ele tirou o nosso Senhor da morte e fez ele ir lá no inferno, tirar a chave das mãos do diabo. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Quer levar onde foi humilhado, quer levar onde você foi ali criticado, desonrado. Deus quer te levar lá de volta para ali você ser honrado. Até o diabo hoje teme o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que olharem para você vão temer o Deus que você serve. Todos que olharem para você vão ter medo. É a palavra de Deus. Vão ter medo de ti. A sua vida hoje pode estar escura assim, mas o Deus que nós servimos, ele diz que Isaac plantou e no mesmo ano aquele homem ficou riquíssimo, se tornou o destaque, porque os filisteus o invejavam. Puxa vida, nós plantando e não deu nada. Isaac veio aqui, plantou, ficou rico. Qual é a diferença? A Bíblia diz em Malaquias: Deus faz separação do que serve e do que não serve. Existe uma separação. Nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Diga isso: eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Então presta atenção nisso para você entender de onde você é e de onde vai vir a sua vitória. Nós vamos fazer essas 12 unções. Você hoje pode estar aí totalmente desanimado. Você passar aqui, eu estou profetizando, você vai passar aqui, você vai voltar numa fé e num ânimo, numa disposição, numa coragem, que Deus vai te impulsionar. Às vezes eu sinto Deus está fazendo o que comigo? Às vezes, ó, quando eu quero algo, que eu falo com Deus, e se houver uma resistência no meu coração, eu sinto Deus me lançando para chegar lá onde Ele quer que eu chegue. Literalmente eu sinto Deus fazer isso comigo. E é isso que Ele vai fazer com muitos aqui na frente.
Chegou a hora de você entender que vai vencer quem estiver lutando. Não desista, não mude de posição, não deixe a sua fé. Lute, e você vai ver que vai chegar no final do ano o ouro, a determinação da sua riqueza, destacando,